Gabriel Itajara, tá pronto para a gente bater o centro e começar a falar de futebol aqui no 45 minutos, caríssimo Gabriel Itajara? Boa noite, Celso. Boa noite, Gabriel. Amigos que estão aí no chat acompanhando a gente. Estou pronto, sim. Um jogo tranquilo da gente comentar e assistir e debater aí, porque tá tudo tranquilo para o Santa Cruz desde passou para o América. Agora é tudo analisar leve e fazendo festa. Tá tudo certo para o Santa Cruz. Eu acho que não tem descrição melhor, não, para fazer em relação ao que é esse momento do Santa Cruz, né? Claro que o Maranhão também já havia garantido a sua classificação, já havia garantido o acesso e também estava em clima de festa. Mas depois de o Santa vencer o jogo no Castelão, o jogo de ida no Castelão por 1-0, com aquele golaço de Renato, a festa se encaminhou, eu poderia dizer dessa forma, Gabriel, pelo lado da torcida do Santa Cruz, que fez sua parte mais uma vez, lotando a Arena de Pernambuco para empurrar o time para essa decisão. E aí a gente começa a partir de agora, Gabriel, a contar a história desse 0-0, porque apesar de a gente poder falar em tranquilidade, falar em festa, e você está certíssimo em relação a isso, o clima é sobretudo esse que a gente está descrevendo aqui, mas teve um sustinho, né? Teve aqueles momentos também, teve motivo para ter susto a torcida do Santa Cruz, e certamente isso acaba engrandecendo a conquista, né? Acaba engrandecendo o feito de ter avançado mais uma vez de fase, dessa vez chegando à decisão da Série D, meu caríssimo Gabriel. É isso, Celso. Para mim, pessoalmente, para quem está acompanhando o Santa Cruz, para mim esse jogo foi o mais sem carisma do Santa Cruz desde o jogo contra o 13, aquele da última rodada da primeira fase. Porque o Santa Cruz já tinha vencido o primeiro jogo lá em São Luís, vem aqui a festa. A torcida não entrou nessa do sem carisma, tá? A torcida, muito pelo contrário, 40 mil pessoas já demonstra que estava todo mundo entrando num clima completamente diferente. Eu que fui contaminado pela preguicinha aí de já estou no acesso e achei esse, mas ao contrário. E isso, para mim, ajudou inclusive na percepção de que foi um jogo bom. Foi o melhor jogo assim que eu vi do Santa Cruz nesse mata-mata. Foi esse jogo de volta. Correndo bem, assim, o Maranhão teve os domínios das ações desde o começo, mas também estava jogando atrás do placar, né? Então tinha que fazer isso. Então, novamente, apareceu lá a figura do Rian, que destacou aí na partida de ida. O Vagalume, na partida agora de volta, acho que apareceu inclusive melhor para o Maranhão. Mas o Santa Cruz segue mantendo ali a máxima da sua defesa. O pré-jogo é legal perceber que Marcelo Cabo finalmente fez a formação que a torcida pedia há muito tempo, só que dentro de campo o comportamento da equipe não foi o esperado, até porque muita gente pedia o time com 3 volantes e tirar um dos pontas, já que uma das pontas era sempre o problema. Aconteceu isso, o William Júnior foi sendo o único meio-campista, mas ele jogou a maior parte do tempo aberto pela esquerda. Então, isso daí acabou prejudicando um pouco do melhor futebol que a gente imagina fazer o William Júnior e prejudicou, para mim, o começo do Santa Cruz aí nesse jogo de volta. Apesar do domínio do Maranhão, apesar de tudo isso, o Santa Cruz foi bem na sua defesa, tanto o William Alves quanto o Eurico novamente fazendo boas partidas, até o Yuri Ferraz, que é um lateral que sempre é criticado, hoje fez uma partida honesta na defesa e não irritante no ataque, isso daí é um bom presságio da partida, acho que não ter um jogo tão nervoso ajudou nesse sentido. Só que, por exemplo, do lado esquerdo, o Rodrigues acabou sentindo falta do Giovani. O Giovani, que estava jogando justamente do outro lado, não se adaptou a jogar para o lado direito. O Rodrigues ficou muito sozinho do lado esquerdo. E o William Júnior um pouco perdido aí, jogando entre a esquerda e para dentro. E nisso daí, obviamente, o Maranhão conseguiu se aproveitar, chegou com perigo, deu chutes. O Roquenid fez boas defesas, mas em nenhum momento eu senti de verdade assim, não, tá tudo tranquilo. Santa Cruz realmente está com muito risco de perder essa vantagem. Não achei, de verdade. Assim, era um perigo para mim que parecia muito normal, achava bem normal.
O Maranhão vir para o ataque, o Santa Cruz, com a sua formação um pouco mais defensiva, e torcendo ali para encaixar um contra-ataque com o Giovani, que é a tentativa de escape, mas Giovani é um atacante rápido, mas é sem físico. Ele perde muito para os zagueiros adversários, perde muito para os laterais. Então, essa tentativa de velocidade era sempre perdida por causa da pouca capacidade física. Mudou um pouco quando o Giovani conseguiu alguns lances vindo da esquerda para dentro, e poucas vezes isso aconteceu no jogo, quando o William Júnior fecha para o meio, Giovani vai mudando. Acho que o ponto mais negativo da partida para o lado do Santa Cruz, desde o primeiro tempo, aí é o Thiago Galhardo. Aí o Thiago Galhardo, eu fiz duas anotações assim no jogo, o primeiro era como o Thiago Galhardo, ele em alguns momentos parecia um boneco de pano no meio dos zagueiros físicos da Série D. Isso daí não é a primeira vez que eu vejo. Nesse jogo contra o Maranhão foi uma coisa mais latente. Outra foi quando ele ganhou uma bola de cabeça. Há muito tempo que eu não via o Thiago Galhardo ganhando uma bola de cabeça. E aí você vê o Ariel entrando no segundo tempo. Caramba, como é que o Ariel, tão fora de forma, tão lento, tão pesado, parece um jogador mais útil para a Série D do que Thiago Galhardo. Assim, a percepção é uma coisa muito... Talvez seja por causa de pouco tempo. Se Ariel ficar 45 minutos como o Thiago Galhardo fica, Até talvez porque a gente... está visivelmente fora de forma, né? Não é um jogador Exato. que você acha que você não deposita confiança de que ele vai conseguir render em alta intensidade em 90 minutos, né? Exatamente. Teoricamente, o contrário seria o Thiago Galhardo, que está desde o Pernambucano para entrar em forma e chegou nessa reta final da Série D assim com uma sensação terrível de que ele não consegue jogar nessa Série D. Isso daí para mim é uma coisa assim espantosa. Eu lembro assim, os primeiros jogos que eu fiz aqui, eu falava como o Thiago Galhardo parecia muito acima da série, tinha um toque de bola, tudo que ele fazia assim nas primeiras partidas de Santa Cruz, o Thiago Galhardo não consegue mais fazer, não consegue demonstrar. Se fala muito aí do como é importante o Thiago Galhardo nos bastidores, que ele é um cara agregador, que ele faz o bingo do Galhardo, que ele faz todas essas coisas. Mas, sinceramente, eu olho assim e fico com medo do que... E, Gabriel, é um jogador que se a gente for analisar a temporada dele no Santa, um cara que começou o ano deixando mais dúvidas do que certezas, né, sobre que tipo de expectativa o torcedor do Santa poderia ter sobre ele, né, e que depois ali do Pernambucano, aí sim ele conseguiu ser mais do que o principal nome, né, em relação à mídia do time. Ele passou realmente a ser essa liderança positiva, de experiência, de ser uma referência mesmo ali dentro do elenco, mas sobretudo, e aqui eu ressalto isso aqui, uma liderança técnica, né? Era um jogador em quem o time do Santa Cruz poderia confiar, né, naquele estilo de joga a bola ali que você sabe que vai organizar, né? Dali o time vai ter tempo de se posicionar da melhor maneira possível, ele vai rolar a bola da forma correta, vai tomar a decisão acertada, e isso acabou realmente ficando pelo caminho, principalmente aqui nessa reta final, né? Nessa reta final, na parte mais decisiva, na parte mais aguda da Série D, ainda que ele tenha também dado suas contribuições, onde a gente vai perceber, e aí é que a gente está analisando o Thiago Galhardo com ele mesmo, né? A gente não está nem balizando ele, eu pelo menos não estou fazendo isso, o Gabriel pontuou isso como referência, né? Como ele estava conseguindo performar entre a zaga do Maranhão, né? Outros jogadores da Série D da mesma divisão, mas eu destaco aqui que ele deixou de ser, justamente nessa reta final, essa liderança técnica. A gente continua tendo informações de que ele continua sendo
um dos líderes do grupo, um jogador muito importante para o time, para o elenco, mas tecnicamente deixou a desejar, né? É isso, Celso. Perfeito. Assim, tudo que a gente vê e ouve de bastidores tem vídeos, né? Mas aí vamos dar o desconto de vídeos de bastidores são peças publicitárias e vão mostrar o que é interessante para o clube. Mas ainda assim demonstro o Galhardo falando, demonstrando liderança, se fala muito desse tipo de coisa. Mas dentro de campo é isso que a gente tem falado, desde do gol que ele fez contra o Sergipe, que foi um golaço, e numa partida que ele foi ruim na ida, melhorou na volta, e todo mundo pensou, agora o Thiago Galhardo recomeça na Série D, porque ele faz um começo de campanha muito bom, que é onde ele faz a maioria dos seus gols, né? Ele tem 7 gols na temporada, a maioria deles foram na primeira fase, e aí chega aí no jogo contra o Sergipe, ele marca aquele gol, parou, simplesmente parou. E você falou muito bem, assim, ele parecia tecnicamente o cara que podia dar. E de fato, era muito legal ver como às vezes ele dominava uma bola no meio-campo, parava o jogo, dava um tempo, ele conseguia dar o passe certo. Ele Isso. geralmente achava o Thiaguinho, achava o Giovani. Nunca. Agora, ele tem dificuldade da bola parar com ele. Agora, quando a bola para com ele, ele não aguenta porque chega já 3 do mesmo tempo, em cima dele, dando porrada, porque em jogo decisivo a intensidade é essa, não tem tempo para pensar, não tem... E ele parece que sentiu completamente a intensidade dos jogos mais intensos de mata-mata. Porque uma coisa é você enfrentar o Santa Cruz do Rio Grande do Norte no segundo jogo da competição, o próprio Ferroviário no Arruda, na primeira fase, no terceiro jogo do grupo. Outra coisa completamente diferente é enfrentar o próprio América de Natal, que foi onde pareceu mais assim assustador o quanto o Thiago Galhardo não contribuiu para o Santa Cruz nesse acesso. Assim, no acesso a gente tem vários nomes, né, para falar de Kennedy, né? Kennedy, muito à frente, o próprio Wagner Balotelli. Até Renato, né? Até Renato a gente. Não, Renato ele já vai aparecer agora, né? Contra o Maranhão. Isso, né? fez o gol da classificação para a final, vamos botar assim. Isso. Já é mais do que o acesso Galhardo. no tanto, né? Exatamente. Hoje, inclusive, ele não ficou nem no banco, a assessoria do Santa Cruz não divulgou, eu não peguei o porquê o Renato ficou fora, mas fica aí essa exclamação da partida. O autor do gol ficou fora do banco nessa partida. O Renato mais velho, né? Também os jogadores de ataque do Santa Cruz é uma complicada assim fisicamente. Os pontas são fisicamente fracos, né? Eles não aguentam porrada, e os experientes como o Galhardo, Ariel e o Renato têm problemas clínicos, né? O Galhardo menos, mas aí às vezes talvez, olha aí, o Henrique Almeida falou aqui no chat, o Renato ficou fora por lesão na panturrilha, então acabou fazendo falta. Talvez fosse ele novamente a escolha do Marcelo Cabo e não o Ariel para entrar no lugar do Galhardo, imagino eu, que manter mais aquela tentativa de ataque veloz, né, que ele tentou no jogo de ida. Mas no fim, Celso, resumindo, é isso, assim, tenho muito medo, o Galhardo já anunciou, né, renovação, vai ficar para o ano que vem. No mínimo que eu espero é atuações do Galhardo ano que vem contra o Jaguar da vida aqui, decisão. Eu quero que ele faça as atuações minimamente parecidas como o Paciência fez no esporte. Teve um jogo que o Paciência enganou todo mundo. Eu quero que o Thiago Galhardo precisa enganar todo mundo no Pernambucano. Porque se for levar em conta o que ele fez nessa Série D aqui, difícil. Acho assustador o panorama do elenco do Santa Cruz. Fala muito em folha, né? Tem muito dinheiro, mas assim, é muito dinheiro despejado em 2 centroavantes que eu não tenho confiança que vão ter qualidade para disputar a Série C do ano que vem e tem contrato para a Série C do ano que vem. Esse é um ponto forte para o Santa Cruz. Eu acho que abre uma dúvida considerável aí, né? Porque, como eu falei, ele é uma liderança dentro do elenco. Isso deixa a relação, né, com o jogador, do ponto de vista da direção,
mais delicado, né? Você tem que ponderar outras questões, né? É um ponto mais sensível, não é tão simples quanto você fazer uma análise da performance técnica, né? Das valências físicas, né? Acaba que você precisa ponderar, né? Como uma decisão eventual de tirar um jogador como esse pode refletir aí dentro do elenco, pode repercutir dentro do elenco, né? Mas também não acho que é um caso que você pode simplesmente agora tirar pelo que foi aqui nessa reta final e definir que não tem condições de disputar uma Série C. Entretanto, eu destaco que é um caso sobre o qual a diretoria do Santa Cruz precisa se debruçar com muita serenidade, com muita com critérios assim bem definidos, né? Porque não é dos investimentos mais baratos também e é um jogador que, querendo ou não, quando a gente vai analisar, né, pela própria trajetória, né, pelo que ele representa, ele acaba elevando o próprio sarrafo, né, das análises, por isso que a gente acaba carregando um pouquinho mais aqui, dando um pouquinho mais de peso aqui no microfone, né. É isso, Celso. E assim, você falou bem uma questão, até essa semana o Irã Barbosa, um dos investidores da SAF, deu entrevista no Beberibe, e aí foi perguntado sobre o elenco. A primeira coisa que ele fez foi blindar o elenco. Ele disse: eu tenho um elenco suficiente para disputar a Série C. Isso A é um gente sabe, problema, né? Isso costuma ser um problema, né? eu não acredito que ele acredita nisso, de verdade. Assim, do fundo do meu coração, eu quero acreditar que ele não acredita nisso. Eu acho que, assim, tem E assim coisa. como você falou que os vídeos de bastidores eles são peças publicitárias, as coletivas elas também não pode assumir, né, que tudo que é dito em coletivas, em entrevistas coletivas, ela retrata a realidade com fidelidade, né? E eu não estou nem dizendo que deveria ser assim, né? Não vou ser purista aqui, não. Não acho que deveria ser assim, não. Acho que as coisas são como elas são. E a entrevista é um momento em que você tem que ponderar o que você vai tornar público, né? E a verdade, muitas vezes, acaba nem sendo a melhor escolha se você for pensar aí no benefício, né, a médio e longo prazo, principalmente, de um clube de futebol que tem objetivos um pouco mais complexos, né? Então, assim, não vou nem dizer que Irã deveria cravar desde já que não, vamos reformular, daqui vai ficar 15% e a gente vai mexer aqui, vai vir uma estrutura completamente diferente, porque tem jogo ainda para ser disputado, né? Ainda tem fases a serem decididas, e se ele fizesse isso, aí possivelmente a gente estaria criticando ele, né? A gente estaria criticando o Irã pelo excesso de transparência. Então, acho que vale essa ressalva, né, de que a gente precisa aqui, obviamente, tratar o que foi falado, né? O que está oficial é isso. E aí, do aspecto oficial, discordo frontalmente do que o investidor está falando, né? Acho que Santa Cruz, apesar de ter dos elencos mais caros, aí das folhas mais caras da Série D, de ter um elenco tecnicamente acima da média da competição, não dá para a gente cravar que na Série C vai ser a mesma coisa, não, né? Apesar até de o formato da Série C, por regra, pelo regulamento mesmo, deixar o acesso algo menos dramático, né? Até mais fácil, dá para a gente colocar dessa maneira. Tá aí o Náutico, né? Mostrando que as coisas não são bem assim. Um time que vinha se provando tecnicamente sobrando, de certa forma, na Série C, tá agora passando aperreio, passando perrengue, né? Então, acho que Irã tá certo em trazer isso dessa forma. Não imagino que seria o caso dele trazer de outra maneira, mas também, aí analisando, como eu falei oficialmente, discordo. Se for realmente uma decisão que, como você falou, né, ele está levando aí para o coração, espero que não.
Aí é para se discordar mesmo. É isso, está certo no que fez, mas está errado no que está falando. Exatamente. Não tem jeito, não. E assim, a gente foi muito na galera do ataque, mas tem um que me fica, não sai da cabeça, e o Felipe Alves, que tem 4 anos Isso, de contrato, salário isso, altíssimo, isso. e em 2 meses está viabilizado no clube. O que a gente vai fazer com isso? Exatamente. Eu já fico E pensando, destino não, que vai dar, né? exatamente, como é que vai ser? Mas pô, já está claro que não cabe. Já está claro que não serve para a Série C. Não é o goleiro que o Santa Cruz quer ter para uma temporada onde ele vai disputar mais uma vez o acesso aí, né? Tentar sair, voltar para o que a gente fala porra, o eixo ali do futebol nacional, né? Garantir o espelhamento de 38 rodadas, né? Isso tudo assim, uma visibilidade muito maior, né, da Série B para cima. Então, não acho que o Felipe Alves tá dentro dessa linha, desse perfil, não. É Mas isso. vamos lá. Seguindo então, Gabriel, com a análise aqui do jogo, a gente acabou entrando no papo ali sobre a performance de Galhardo, mais uma vez apagada, e acabou que a gente não finalizou, né, a nossa análise da partida. Pronto, é isso. Segundo tempo, Santa Cruz volta sem alterações, e aí as alterações que vão acontecendo no meio do caminho, acho que as mais relevantes são a entrada aí do Ariel e do Adailson no lugar do Giovani e do Thiago Galhardo. Não muda o esquema, manteve o esquema ali com 3 volantes. Os outros ali, depois teve um momento aí que o Cabo já foi botando o zagueiro no lugar do Yuri Ferraz, aí ele já foi fechando a casinha, tentando... 4 zagueiros, 3 volantes, terminou assim, não foi? Isso, ele terminou já com muito atrás, tentando segurar, fechar o jogo, dizendo, não, vamos deixar não ter jogo para garantir essa final aí, tá todo mundo cansado, vamos chegar. Mas assim, no princípio do segundo tempo foi isso, não mexe, quando mexe é para tirar aí o Galhardo muito mal e o Giovani aparentemente cansado, e o Giovani, o complicado foi que ele saiu quando ele demonstrou os primeiros lampejos dele, mas só conseguiu quando ele saiu da direita e foi para a esquerda. Que aí ele vai justamente, puxa uma bola para dentro, dá um bom passe para o Galhardo, mas aí o Galhardo, como a gente já cansou de falar, deu um chute fraco. Acho que até o lance dessa foto, essa bola de esquerda aí, que é o passe que ele recebe do Giovani. E aí o segundo tempo vai o Maranhão, o Santa Cruz vai conseguindo seus lances e o Maranhão começando a ir para o abafa. Enquanto o Santa Cruz vai se defendendo, o Maranhão vai começando a ter suas maiores e melhores chances a partir do segundo tempo, mas é onde o Santa Cruz também começa a saber picotar mais o jogo. Rock Kennedy muito bem, dando aquelas esfriadas na partida, várias vezes, algumas vezes o Rock Kennedy ia lá, caía, sentia um lance perigoso ali do Maranhão, ele ia novamente, né, repetir. Acabou assumindo esse papel que a gente imaginou que fosse Felipe Alves, que fosse desempenhar, né? Foi o Rock Kennedy ali de forma assim, por linhas tortas, né? Que acabou assumindo esse papel, né? Completamente. O Rock Kennedy me surpreende muito, assim. Do que eu lembro do Rock Kennedy do Campeonato Pernambucano para o personagem que ele se tornou nos mata-matas da Série D, para mim era outro jogador, outra forma de jogar. Eu acho muito, muito interessante essa personalidade que ele adquiriu de mata-mata, né? De ser provocador, de ser catimbeiro, de cair. Exato, lembra? Na minha cabeça, né, dos personagens recentes, acho que o Dibu Martínez da Argentina é o que mais caracteriza isso. E eu vejo o Rock Kennedy fazendo isso. Assim, às vezes eu tenho medo porque assim, falta qualidade, falta um monte de coisa para você garantir essa banca. Na Série D deu certo, então tá tranquilo. Nesse momento tá tudo certo. Acho que é bom ter cuidado que ele é muito jovem. Aquela puxeta lá de Clecione deu sustinho, foi mais um pantinho ali, né? Ele não estava tão bem colocado, a bola foi muito balão. Rapaz, eu tô pensando aqui, eu tive um sustinho, eu me assusto nessa bola assim, meio besta. Mas assim, tá muito longe ali da meia-lua, né? Outra coisa, né? Clecione, eu gostei do Clecione hoje na partida. Ele foi, Rivaldo, né? Lembrou o Rivaldo ali.
Isso, aí o Rivaldo outra categoria. Outra Pô, tu categoria. falou de Dibu Martins, eu não posso falar de Rivaldo. Rivaldo tá bem acima, inclusive, mas Mas é isso. Mas o Clecione hoje, eu falei do Rian e do Vagalume, mas o Clecione foi outro. Assim, o trio de ataque, o ataque, alguns lances do Maranhão demonstrou muita técnica, assim, bom toque de bola, se aproveita. É muito legal ver assim que alguns times chegam aqui e se aproveitam do gramado da Arena Pernambuco, que é bom, e faz um bom toque de bola. O Altos fez isso, hoje o Maranhão conseguiu alguns bons momentos. Acho que alguns times aproveitam assim, nossa, joga assim, ou alguns outros estádios, no caso do Altos principalmente, que é só chutão, só bola longa, aqui consegue demonstrar um bom toque de bola. O Maranhão hoje fez muito isso aí com esses jogadores que eu falo. O setor de ataque, né? Acabou funcionando. Não tanto quanto funcionou contra o Asa, que a gente lembrar nesse Maranhão acabou com o Asa é uma das melhores campanhas dessa Série D. O Maranhão não tomou conhecimento. E lá no estádio do Aso ganhou tranquilo. Arapiraca, né? Isso em Arapiraca, o show do Vagalume, né? Jogador aí que chama bastante atenção, o Rian. Muitos torcedores de Santa Cruz estão pedindo o Rian para as pontas de Jogador Santa Cruz. interessante mesmo. É interessante, eu tô indo devagar nas pontas, porque eu quero os jogadores fortes, eu quero altura e força para os pontas do Santa Cruz ano que vem. Isso aí é o ideal. Velocidade também, né? Às Se vezes não fizer precisa gol, então. Não, aí estamos falando dos caras da série. Não, aguenta porrada. Assim, me agonia muito Giovani e Thiaguinho. Eu acho eles muito fracos. Assim, o Giovani tem opção de compra para Santa Fracos Cruz ano que fisicamente, vem. você fala, né? Isso, fisicamente. O próprio Giovani eu acho que tem até mais habilidade que o Thiaguinho. O Thiaguinho é mais goleador. Mas o Giovani e o Thiaguinho, eles demonstram muita dificuldade de enfrentar zagueiros assim mais fortes. Eu fico muito preocupado nesse tipo de coisa, assim, pro Santa Cruz. Por isso que, assim, o Renato, quando entrou, mesmo jogando mal, para mim parecia mais pronto para esse tipo de competição, para esse tipo de momento, né? Mata-mata, jogo tenso, jogo de intensidade, do que os outros pontos. O Giovani, vez ou outra, assim, acho que para entrar e fazer uma fumaça, ele corresponde mais nesse tipo de lance. Mas o Santa Cruz precisa pensar num projeto assim de massa muscular para o garoto, porque senão não vai ter chance, não. Na série C, vai ser complicado. Está sofrendo na D como os outros pontos. Quem parece sofrer menos é Adailson. Adailson é outra conjectura física, assim. O cara entra. Substituiu o Giovani hoje, né? Isso. Ele já. E vem, assim, entrou menos do que eu imagino que ele deveria ter entrado nesse mata-mata, né? Já que ele foi a última contratação do Santa Cruz na competição, mas fez alguns bons dias, né? Acho que naquele jogo contra o América foi o melhor momento que ele entrou, né? Ele entrou junto com o Giovani e o Ariel, e aí o Giovani e o Ariel fizeram o gol que encaminhou, né, a classificação do Santa Cruz no jogo de ida contra o América. A Adailson entrou novamente hoje e foi ok ali para a função, principalmente porque teve que ajudar muito na defesa. Quem entrou até os atacantes foram muito para ajudar a defesa, inclusive o Ariel. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, para a gente amarrar, o Santa Cruz conseguiu, né, levar o 0-0 até o fim, com a torcida empurrando, né, na reta final, já cantando, já fazendo festa. O Maranhão já naquele modo de desespero, mais desorganizado dentro de campo, e o resultado do que a gente viu, né, foi um pouco disso que a gente está vendo aqui também, mais uma vez na tela, né? Que é a torcida do Santa Cruz fazendo festa, descendo os bandeirões aí nas arquibancadas da Arena de Pernambuco, Gabriel. Lindo, né? 40 mil pessoas, assim, outra renda milionária importante aí para essa reta final de temporada, para o Santa Cruz pagar suas premiações e salários, manter tudo tranquilo. Torcida que está merecendo um título, né? O Santa Cruz está voltando aí à final da Série D, depois daquela triste decepção de 2011 contra o Tupi, né, que perde os 2 jogos, e agora, e voltando a finais desde 2020, né, que teve aquela derrota para o Salgueiro, e buscando um título que não vem desde 2016, que o Santa Cruz Sampaio, teve aquela... Né? 16. 16 foi a sequência Campeonato Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Foi em uma semana. Santa Cruz vence a Copa do Nordeste na outra semana. Espetacular, né?
Uma das maiores semanas da vida de qualquer torcedor do Santa Cruz foi aquela época ali Sim, do sem time dúvida. do Keno, João Pedro, Grafite, companhia limitada, e aí o Santa Cruz desde então não ganha um título. Até eu João lembro Paulo, né? que João Paulo, o Arthur fez uma postagem de semanas atrás perguntando sobre o título da Série D. Para mim, eu sou muito assim, o Santa Cruz precisa muito lutar por esse título, pela autoestima, pela cultura vencedora e porque a torcida merece um título. Faz muito tempo que não grita campeão. É a melhor chance desde 2020 e de lá para cá poucas vezes a gente teve real chance de competir contra os nossos principais adversários, né? Os dois, e isso culminou, né? Pensando de 2016, o último título para cá, foram vexames, descensos, derrotas. Até o ano passado que a gente teve, acabou o Pernambucano e não tinha mais campeonato. E aí agora a gente se vê numa final de campeonato. Então para coroar, inclusive, acho que a gestão do Bruno Rodrigues faz muita questão, né? Que vai sair agora, vai entregar para a SAF. Acho que o ego do Bruno Rodrigues, assim, no melhor sentido da ideia, pede um título, sabe? Para ele sair com chave de ouro, já que ele se coloca muito nesse lugar de devolver a autoestima para essa torcida que lotou a Arena Pernambuco mais uma vez. Essa autoestima é sem, do micro ao macro de uma possível reforma no Arruda, que estão esperando para o ano que vem, Em conseguir o meio calendário conversa para esse. sobre a SAF, né? Exato, SAF, calendário para esse ano que conseguiu no ano passado, e aí esse ano já tinha conseguido para o ano que vem, independente do acesso, então a gente não ia passar mais risco, a gente tinha calendário para o ano que vem se não subisse. Essa semana teve a questão lá do material esportivo. Isso aí a torcida entrou, assim, foi uma coisa assim, que é muito pequeno, assim, muito bobo. Nossa, um material esportivo. A torcida do Santa Cruz entrou em êxtase, assim, ficou feliz, assim. O motivo de vitória, tanto quanto a SAF, é um material esportivo, porque a torcida reclama muito das camisas da atual fornecedora, né, a Volt, de qualidade, de algumas coisas que não são bem entregues. E aí, nesse sentido, eu acho que a final do Campeonato Brasileiro da Série D vem muito nesse sentido de coroar, de tentar coroar e entregar autoestima para essa torcida, né? Eu acho que a torcida está muito merecendo e faz festa e vai. Eu acho que para a final, acho que essa tão sonhado recorde, tão falado recorde de público do Santa Cruz na Arena Pernambuco vem, não veio hoje, né? Ficou nos seus 40. Acho que vem muito nesse sentido aí, recorde de público para o próximo jogo da final. Até a gente estava em dúvida, né? São 2 domingos as finais aí dessa Série D. Primeiro 28. jogo na Arena de Pernambuco e o segundo Isso. jogo em Itajaí, em Santa Catarina, onde o Santa enfrenta a equipe do Barra, que venceu a Inter de Limeira no Lailô, né? Venceu 2-0 em Itajaí, na Arena, e venceu 3-2 hoje, né? No caso, fora de casa, jogando fora de casa, né? Em São Paulo. Exatamente. Time chato esse do Barra, organizado, tem boa estrutura. A gente lembra, né, quando qual é o nome do menino do esporte que vai para a seleção? Zé Zé Lucas. Lucas. Zé Lucas, quando ia para a seleção sub-17 agora, ia treinar lá no CT do Barra. É lá que a seleção ia se preparar para esses amistosos. É um time bem organizado e conseguiu demonstrar que com estrutura e organização acabou chegando aí, passando inclusive dos tradicionais, né? Passar pelos paulistas nunca é fácil. E aí conseguiu lá e com alguma tranquilidade o Barra chega nessa final. Time tradicional, né? Inter de Limeira, um time Exatamente. com força financeira, né? E que ainda assim não foi suficiente para fazer frente a esse bom time do Barra, né? Henrique Almeida está perguntando se já tem data, ainda está indefinido, tanto a data quanto o horário, né? Por parte da CBF, mas a tendência é que seja os próximos 2 domingos, né, Gabriel? É isso? Isso, 28. Quer dizer, isso, 28 e 5. 28 de 28, setembro e 5 de outubro. certo. A tendência é essa aí, 2 domingos para decidirem o campeão da Série D. Muito bem. Trazendo informação aqui direto do blog do maestro Cássio Zirpoli, Santa Cruz, e isso a gente vai passar, né, por esse dado que o maestro está trazendo aqui nesse post, por algo que a gente também conversou aqui, Gabriel, né, que é a questão de como é importante o Santa Cruz
enxergar essa próxima temporada como uma temporada de aproveitamento de êxito, né? De você pegar o embalo, tentar pegar o embalo, que é o que todos os clubes que conquistam acesso tentam fazer, né? Que o próprio Santa Cruz fez, saindo da Série D e voltando direto para a Série A consecutivamente. Então, assim, é importante que o Santa tente enxergar que esse fenômeno de você embalar, ele existe, né? E que o Santa precisa aproveitar disso da melhor forma possível para chegar num cenário mais confortável, porque aí, voltando ao que eu vinha destacando dos dados do posto do Maestro, Santa Cruz ultrapassou aí 13 milhões de reais em bilheteria na temporada, é muito significativo, e aí, como a gente fala, como você trouxe muito bem, mérito total da torcida do Santa Cruz, que de fato merece um título, só que isso é resultado aí de somente 18 jogos. Santa Cruz fez somente 18 partidas em casa ao longo do ano de 2025, vai fazer 20 partidas ao todo quando receber a equipe do Barra, ao que tudo indica, no próximo domingo, né? Isso aí levou para uma renda de 13 milhões 172.440 reais, o que dá uma média de 731 mil reais por partida em casa, com a média de público de 25.852 torcedores, né? Essa bilheteria que a gente está destacando aqui dessa classificação sobre o Maranhão foi de R$ 1.464.705, sendo a 10ª renda milionária da história do clube. Então, assim, é importante aí para o Santa Cruz, importante demais, né, conseguir chegar ao menos aí à Série B, ter uma estabilidade, que é onde você consegue ter um planejamento mais robusto, né, para você fazer em torno da sua temporada. Agora, meu caro Gabriel, a gente vai finalizar aqui a nossa análise, né, com a segunda parte dessa sessão, que é quando a gente fala do campinho, tá? Do campinho aqui do Santa Cruz. Eu aproveito aqui para mandar um abraço aos nossos amigos da A10 Saúde Esportiva, galera que trouxe um conceito muito bacana, né, para o mercado, de um acompanhamento 360 graus. Você vai estar literalmente rodeado aí de profissionais de altíssima qualidade, né, das mais diferentes áreas, da nutrição, educação física, fisiologia, medicina esportiva, até psicólogos você vai encontrar no time da A10 para que você consiga ter o melhor acompanhamento possível para que você alcance os seus objetivos, sejam eles profissionais. Se você for um atleta profissional, você pode ter certeza que lá você vai encontrar tudo que você precisa. Para você ter ideia, a A10 costuma receber recorrentemente, rotineiramente, equipes que vêm disputar aí partidas aqui no Recife contra os nossos representantes, tá? Contra Náutico, contra Santa Cruz, contra o Retrô, equipes que vêm por aqui e que acabam optando por encontrar, né, suporte aí na estrutura física e de profissionais da A10. Então, seja você um atleta profissional ou um aspirante a atleta profissional, se você está procurando melhorar o seu desempenho, né, na modalidade que você escolheu para você fazer, ou se você está querendo investir na sua saúde, no seu bem-estar, a A10 é o lugar para você. Tá? Então, aponta aí o seu QR Code, a sua câmera para esse QR Code, que você entre em contato lá com a turma da A10 para eles darem o direcionamento certinho para vocês, você fazer aquela avaliação completaça. Inclusive, comecei a fazer a minha avaliação. Eu e Cássio fomos na A10 essa semana, fomos recebidos ali pela equipe de nutricionistas e também por nossa querida Jennifer, que recebe a turma lá na A10, e a gente já começou aí a nossa avaliação. Já fui, inclusive, fazer os meus exames, tá? Exame de sangue, exame
hormonais, de taxas gerais aí, para que eu possa ter um acompanhamento completo na sequência aí desse trabalho junto à A10. Então, fica o convite para vocês aí também conhecerem a A10 Saúde Esportiva. Invista no seu bem-estar, invista na sua saúde, é importante demais. Agora, Gabrielzito, vamos falar aqui dos desempenhos individuais do Santa Cruz nesse empate 0-0 contra a equipe do Maranhão. Vamos começar com o Rock Kennedy. A gente destacou agora há pouco que não foi uma partida onde o Santa Cruz chegou assim, aqui o Maranhão não é que o Santa escapou de perder, mas o Maranhão teve oportunidades para construir o resultado e Rock Kennedy acabou sendo importante, né? É isso. O Maranhão deu muitos chutes, mas nem todos obrigaram o Rock Kennedy a fazer defesa. Mas quando obrigou, ele estava bem, estava seguro e estava tranquilo. Nenhuma dessas foi milagre. Ele não teve aquela super defesa, não teve aquele momento. Teve boas defesas, inclusive, no meio disso. Então vai para o Verde Músico, né, para a boa partida. E como é isso, né? Destacar a experiência que ele está demonstrando, a forma que ele esfria o jogo, a liderança que ele demonstra na defesa. Acho que esse é o ponto do Rock Kennedy que a gente tem que destacar, né? Se ele não foi o supra-sumo embaixo das traves, assim, por falta de bola que chegou nele, mas assim, no contexto geral do que a gente precisa do goleiro, ele entregou hoje. E foi bem nesse sentido, então verde musgo para ele. Muito bem. Agora a gente vai com a linha defensiva, começando com Yuri Ferraz. O que é que você achou dele? Eu vou no amarelo, acho que ele foi ali no razoável, não comprometeu na defesa e fez um jogo, como eu falei, o menos pior dele no setor ofensivo. E inclusive ajudou, teve muitos lances dele de latereio, né, cobrança lateral forte, tanto para a área quanto indo direto para o setor ofensivo. É muito interessante. O jogador, quando ele faz muita raiva para você, quando ele faz uma partida que você não sente nada, que ele deixa você assim, sem sentimentos, ele não parece tão ruim quanto eu pensava. Que às vezes a gente exagera, ele faz uma raiva ou outra. Eu acho que também em comparação com o Totti, que foi muito mal nas últimas partidas que eu lembro, acho que nesse sentido o Yuri Ferraz acabou ganhando um ponto, então fez uma partida razoável hoje. Rodrigues também vai para o razoável. Esse aí, acho que a gente espera mais dele. Ele é diferente, né? O razoável, né? Exato. Esse razoável é meio frustrante, né? É diferente do razoável de Yuri Ferraz, que é de alívio, né? Exatamente. Acho que a gente espera alguma coisa mais dele ofensivamente, mas como no sentido ali defensivo, o Santa Cruz não tomou o gol, que acho que esse era o principal. O Rodrigues, de alguma forma, contribuiu com isso, então ele não pode nem ser botado abaixo de razoável. Acho que não tem como. Eurico e William Alves, o que é que você achou deles? O Eurico, para mim, é o verde mais forte. Para mim, ele segue assim, sendo o melhor jogador do Santa Cruz, muito seguro. Foi o melhor em campo hoje, né? De novo, assim, ele vem sendo o melhor zagueiro do Santa Cruz nesse mata-mata. Inclusive ajuda ele ter o William Alves do lado dele, acho que menos inseguro do que foi o Matheus Vinícius na reta final dele no time titular. Então vai o verde músico para o William Alves e o verde mais forte e melhor em campo para o Eurico, porque eu acho que é bem esse sentido assim. A zaga fez o que precisava, que era não sofrer gols. Acho que a zaga sai aí como o ponto-chave dessa partida. Muito bem. Vamos agora analisar o meio-campo titular do Santa, que contou com Wagner Balotelli, Pedro Favela e Gabriel Galhardo. Qual a análise que a gente faz deles? Vamos lá, eu vou no verde músico para o Balotelli, fez uma boa partida, seguro na parte defensiva, também voltou a tentar bons momentos no setor ofensivo, está voltando de lesão, né? Ficou fora da partida de ida contra o Maranhão, então ficava aquele susto, saber como é que ele ia aguentar fisicamente, e novamente ele é o jogador que se multiplica, né? É muito legal quando você tem esse tipo de jogador no seu time, porque ele é muito forte. Esse é um dos jogadores que você olha e vê facilmente ele compondo o elenco do ano que vem, né? Tranquilo, mas esse aí eu preciso de mais uns 3 Balotelli e mais 2 Israel antes da hérnia de disco. É muito disso que eu quero o Santa Cruz para o ano que vem. É uns caras nesse perfil.
Muita força, né? Jogador capaz de levar, de aguentar o tranco e levar o time, né, para o acesso, né? Exatamente. E que não seja cego com a bola, né? Porque o Balotelli, inclusive, se no Pernambucano eu achava ele um pouco mais complicado com a bola, desde a chegada do Marcelo Cabo, a temporada dele na Série D demonstrou justamente o contrário disso. Ele melhorou muito a qualidade do passe dele, jogando mais para frente. Então, Wagner Balotelli, para mim, é um dos grandes jogadores desse Santa Cruz nessa reta final e um dos grandes nomes do acesso, né? Gol do acesso. Gabriel Galhardo, ele vai para o amarelo, faz uma partida razoável. E eu vou falar assim, para mim me pega muito que no começo do primeiro tempo ele tentou um balãozinho na entrada da área, ele perde a bola, o Maranhão quase faz um gol, que assim, ele melhorou depois disso, fez alguns bons lances, mas eu não consegui me recuperar, assim, eu fiquei irritado, sabe um lance assim, A irresponsabilidade, né? Isso, assim, cara, eu sei que ele é bom, mas não precisava fazer aquilo ali, naquele. Ele Não, tem isso não se qualidade. faz. Exatamente, eu fiquei muito assim, nesse sentido, então vai para o razoável muito por causa desse lance, assim, do começo do primeiro tempo. Já o Pedro Favela vai também É para o o tipo de Verdinho. lance que se o volante, se o meio acerta, você já acha ruim, né? Acertou e você, tipo, pô, mas já acha ruim. Já fica cariado, né? Você só vai achar bom se você tem muita segurança no seu volante. Pensa assim, qual é o volante daqueles mesmo que consegue. Aí Eu não você consigo fica achar isso bom, não. não, e é isso que eu tô dizendo. Eu Olhe não lá, consigo achar bom porque de jeito nenhum. eu não tenho. E Gabriel Galhardo, pelo amor de Deus, é a vontade de falar, pô, amigo, assim, se sua qualidade é nível Série D, não faça isso. Estamos em reta final, mata-mata, é jogo sério. Não Por repita favor, pare, nunca né? mais. Exatamente. Já o Pedro Favela, muito a energia do Balotelli. Elétrico, Também é um jogador que você vê com bons olhos, né? Para continuidade, né? vejo, e assim, já vi com maus olhos durante essa mesma Série D. Ele conseguiu dar a volta por cima, Também acho. demonstrou muita força. Essa É o partida de oposto de hoje, Galhardo, né? completamente oposto. E aí, ó, hoje ele apareceu no ataque, apareceu pelo lado direito, principalmente, né, nessa trinca de meio campo aí. Ele era o mais ali pelo lado direito, tentando cobrir o Yuri Ferraz e o Giovani, e ele aparecia muito, dialogava muito com esses dois outros jogadores, apareceu chutando, ele era o que mais tentou. Ele, desses jogadores do meio campo, ele estava em todo lugar do campo. Ele encarnou muito esse espírito do Balotelli, então vai para o Verde Musgo aí, para o Pedro Favela. Gostei da partida dele. Perfeito. Agora a gente vai falar do setor ofensivo, que já foi alvo aí das nossas críticas ao longo desse programa, né? Falamos de Tiaguinho, que também é um dos desfalques aí de Marcelo Cabo, né? Mas Giovani entrou em campo, Thiago Galhardo entrou em campo, e o jogador que a gente não analisou tanto até aqui é o William Júnior, e provavelmente tem um motivo para isso, né? Exato, tem um motivo. Ele foi muito prejudicado ali, aberto pelo lado esquerdo. Eu não sou fã desse expediente de meio-campista jogando aberto. O Sport usou muito essa temporada aí, desde o ano passado, né, com o Lucas Lima jogando pelo lado direito. O Santa Cruz tentou hoje com o William Júnior vindo da esquerda para dentro. Ainda assim, o William Júnior teve bons momentos, teve momentos de lucidez que a gente lembra porque ele é o 10 do Santa Cruz, porque ele é o melhor jogador ofensivo do Santa Cruz nesse mata-mata, e teve alguns bons lances, principalmente ele teve uma cobrança de escanteio que o Pedro Favela quase marca de cabeça. Ele teve bons momentos, mas aí fica no razoável porque ele aparece pouco, foi muito prejudicado por jogar ali na ponta esquerda, muitas Ele vezes. centralizado rende muito melhor, né? Muito, tem mais liberdade, tem mais tranquilidade. Enquanto nessa posição, por mais que você tenha o suporte de outro volante e do lateral esquerdo, tem que acompanhar a lateral, porque nesse nível não existe a mínima possibilidade de não acompanhar. Então, nessa dele acompanhando toda hora o lateral, muitas vezes ele aparecia um pouco mais cansado, tanto que ele foi ficando aí até mais tempo. Algumas vezes nessa temporada ele foi substituído logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Dessa vez ele foi ficando, até porque eu acho que o Cabo entende bastante o quanto é importante. Então, nesse sentido, eu vou para uma partida razoável, mas assim, é o razoável que eu acho que dá para entender. Ele só não foi o protagonista que a gente. O Santa Cruz foi apagado ofensivamente.
o seu jogador mais. O melhor jogador de pensar, de passar a bola, acabou não aparecendo, está tranquilo, não chega a ser ruim. É um amarelo e está tranquilo para o William Júnior. Já Giovani e Thiago Galhardo vai pesar um pouquinho aqui a tinta, não vai? Vai. O Giovani vai para o laranja. Irrita como eu falei, já a dificuldade dele de enfrentar os zagueiros, mas também foi prejudicado. Ele não vai para o vermelho porque ele foi prejudicado em jogar na direita. Tanto assim, que era incrível. Quando ele puxava para o outro lado, ele parecia outro jogador, ele demonstrava mais tranquilidade e cacuete. Eu acho que muito mais à vontade, né? Muito mais à vontade. Familiarizado, né? Exato. O lance dele é cortar para dentro e tentar o chute, cortar para dentro e tentar alguma coisa a partir desse movimento. Jogando na direita, ele sentiu dificuldade e acabou muito restrito em tentar ajudar a defesa, e nisso ele foi razoável. Agora o Thiago Galhardo vai para o vermelho. Para mim não tem assim, pior do Santa Cruz em campo e o pior do Santa Cruz nesse mata-mata. Assim, é difícil ver alguém com a expectativa tão alta quanto a gente tem no Thiago Galhardo e ser o que menos entregou. Se a gente pegar do 1 ao 11, no mata-mata, não tem ninguém que tenha entregado tão pouco quanto o Thiago Galhardo. Isso é preocupante, que a gente falou, né? Tanto tempo em campo, né? Muito tempo em campo, exato. É assustador, porque eu acho que a sensação é que o Marcelo Cabo está tentando fazer ele dar certo, sabe? Eu tô dizendo, é muito difícil, pô, você lidar com um jogador como o Thiago Galhardo nesse Santa Cruz, é muito difícil, pô. Você fica meio refém, é difícil você sair dessa sinuca de bico, sabe? Você fica na dependência de que ele jogue bem, porque, assim, talvez tenha um paralelo ali com o Felipe Alves, mas ainda assim não tem, né? Porque Felipe Alves se viabilizou muito rápido. O Thiago Galhardo teve esse crescimento. Mas é muito difícil você conseguir solucionar, você se livrar dessa sinuca de bico, que é ter Thiago Galhardo jogando mal nesse Santa Cruz. E o Felipe Alves, ele falha, leva um gol. E aí, é a lupa, assim, e até quando ele saiu sem... É isso aí. Agora, o Thiago Galhardo, não. O Thiago Galhardo, às vezes, ele fez um movimento em um lance e o gol saiu do outro lado, vai ter alguém para dizer, olha, o movimento de Thiago Galhardo foi importante. Então, tem toda uma boa vontade, mas assim, no frigir dos ovos, a gente vai olhando assim, vai entendendo que o Thiago Galhardo, nesse mata-mata, é a grande decepção e assim, não pareceu um jogador pronto para jogar esse nem que ele jogou mal para o nível dele, ele jogou mal para o nível do time, né? Exatamente. A gente não tem muita dúvida assim, ó, quem é melhor, Thiago Galhardo ou aquele Marcelo Toscano que estava no Asa? Para mim é Thiago Galhardo. O Toscano parecia muito mais um jogador de Série D do que o Galhardo. O próprio Clecione que já não é mais nenhum menino, seus 31 anos. Pô, parece muito mais um centroavante. Muitos centroavantes ali, caneludo, daqueles irritantes que a gente quer ter no nosso time assim, para determinados momentos. Pareciam mais jogadores na Série D do que o Thiago Galhardo. Assim, é complicado perceber assim, a falta de noção. Parecia que ele não tinha noção, parecia que ele achava que era... Às vezes parece que ele acha que é muito fácil. E quanto mais ele acha que é fácil, mais feio fica para ele dentro de campo. Assim, parece que ele não consegue. Muito bem. Vamos agora com os substitutos, e aí você pode analisar os 5, né? A gente teve Iago Ribeiro entrando no lugar de Yuri Ferraz, Jonatas Paulista entrando no lugar de Favela, ou foi Marcos Vinícius? Foi Marcos Vinícius, né? Enfim, a gente teve... Matheus Vinícius. A gente teve Matheus Vinícius entrando, a gente teve Jonatas Paulista, Adailson e Ariel. Então, qual a análise que você faz dos substitutos? Vamos lá. Eu vou botar razoável para o Ariel e para o Adailson, que foram os que tiveram mais tempo e pegaram na bola ainda. Tiveram, enquanto ainda existia jogo. Jonatas Paulista, Iago Ribeiro e Matheus Vinícius, eles entraram com a missão que é fazer não ter jogo. E como não teve jogo a partir da entrada deles, fica sem nota, muito tranquilo assim. Nada contra eles, nada errado com o que eles fizeram. O sem nota é positivo para eles, porque eles entraram e não teve jogo. Certo.
Jonatas Paulista, Matheus e Iago, portanto, ficam aí sem nota. Para a gente finalizar aqui nossas análises individuais, o que é que você achou de Marcelo Cabo? Vou pro Verde Musgo. Fazia Olha tempo que eu aí. não. Sempre que eu aparecia pro Cabo aí nos últimos tempos era nota vermelha, vai para um Verde Musgo. Ele foi com a formação que a torcida estava pedindo há muito tempo. 3 volantes. Eu não sei de onde que a torcida tirou que a melhor coisa era 3 volantes, mas estava todo mundo nessa linha. O Marcelo Cabo também foi nessa linha hoje e acabou que não é que deu certo porque deu gols, mas deu certo porque o nosso objetivo era a final e estamos na final. Perfeito. Antes de a gente finalizar aqui a nossa análise do Santa Cruz, nosso querido Tarcísio Xavier, presidente do chat. O Barra é um tipo de adversário que vai ser melhor jogar primeiro em casa ou é o tipo que a gente vai no tradicional mesmo, que seria melhor decidir em casa? Está definido já, só para lembrar que o Barra define de fato o jogo em Itajaí. Define o título em Itajaí. Eu considero que qualquer decisão eu prefiro a última partida em casa, na minha casa. Então não tenho muito essa, não. Podia ser o Barra, podia ser o América, podia ser o Maranhão. Eu queria sempre a decisiva na Arena Pernambuco. Nesse sentido, acho que vai ser ruim para o Santa Cruz jogar a segunda lá, mas conseguiu. Acho que o acesso do Santa veio fora de casa. Então, nesse sentido, eu achei que a equipe está calejada. É mais mesmo a pressão de uma final de Série D e duas equipes, eu acho que, por seus motivos distintos, devem estar querendo muito esse título, né? O Barra para se firmar como possível nova potência, né? O Retrô de Santa Catarina e o Santa Cruz aqui, por causa da autoestima, né? Voltar a conquistar o título, voltar a levantar uma taça, que é muito importante para o Santa Cruz. Rapaz, Retrô em Santa Catarina, é bronca. Ô, velho, a pessoa, que dor de cabeça, bicho. Vai, vamos lá. Gabrielzito, queria agradecer demais o papo aqui com você, tá? Obrigado pela análise desse 0-0 entre Santa Cruz e Maranhão, tá? Que garantiu o Santa na decisão do título da Série D com o Barra nos 2 próximos fins de semana, começando na Arena de Pernambuco e finalizando em Santa Catarina. Valeu, Gabrielzito.